nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Nós vamos estar subindo as crianças. Aleluia. O Senhor está neste lugar. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te louvamos na beleza da tua santidade, Senhor. Te glorificamos, ó Deus, porque tu és o nosso Deus. Tu és poderoso, ó Pai. Tu és um Deus grande, um Deus forte. Um Deus, ó Pai, que nos mantém de pé a cada dia. Porque se não fora o Senhor, nós não estaríamos aqui nesta noite. Nós te damos graças, ó Pai. Entregamos as nossas vidas ao Senhor. E pedimos, ó Pai, continue nos sustentando, nos abençoando, nos dando forças, ó Pai, para que possamos estar sempre na tua presença, ó Pai, clamando a ti, porque não existe outro além do Senhor. Não existe ninguém, ó Pai, que se compara à tua grandeza, à tua bondade e à tua misericórdia. É por isso, ó Deus, que nós te glorificamos, ó Pai, porque tu és tudo para nós. Não existe ninguém, nada, Pai, além de ti. Pai, toca, Pai, no coração de cada pessoa que se encontra aqui nesta noite, ó Deus. Aqueles que não puderam vir, Senhor, que o Senhor possa estar visitando nesta noite. Meu Deus, continue com a tua mão estendida sobre a tua igreja, sobre o teu povo, ó Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Sabe, ó Pai, das nossas fraquezas, das nossas limitações, mas a nossa confiança está no Deus Altíssimo, o Deus que fez os céus e a terra, e que tudo que nela existe é o Senhor quem fez. Por isso nós somos gratos ao Senhor, ó Pai. Continue conosco, ó Pai. Nos abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Dão glória a Deus. Meus queridos, feliz Dia dos Pais. Amém? Deus abençoe você, a quem Deus deu o privilégio de ser pai. Amém? Irmãos, nós nos reunimos para adorar a Deus e para tratarmos a respeito das coisas de Deus. E o culto de domingo, principalmente o momento da oração, do louvor e a pregação da palavra do Senhor, tem que ter Deus no centro, tem que ter o reino de Deus no centro. Amém? Então, é normal, no Dia das Mães, a gente prega uma mensagem da Bíblia, não um louvor às mães, posto que são merecedoras. Mas o alvo, irmãos, é revelar Deus, é revelar a pessoa do Senhor aos corações. Amém? Deus tem que ser manifesto, ele tem que ser apresentado no momento da pregação da palavra do Senhor. Agora, uma pergunta que é importante nós fazermos hoje é: qual é a relação, irmãos, da figura paterna dentro do reino de Deus? Quem é o pai? O que é que dentro do reino de Deus, dessa cultura que é antagônica, que é o oposto do mundo, o que é que a palavra do Senhor nos fala a respeito de ser um pai? Qual é o impacto ou qual a influência de um bom pai sobre o reino de Deus? Então, não é falando uma mensagem, não é uma massagem no ego dos pais, nem um louvor aos pais, mas uma apresentação do que Deus espera da vida de uma pessoa que é responsável por um ser humano que foi trago a essa vida.
Isso, irmãos, é importante nós tratarmos. E Deus, ele se revela a nós quando nós passamos a entender essas coisas, né, que é plano de Deus. Então, por isso, eu gostaria de convidar os irmãos a ler um texto da palavra do Senhor, que está em Êxodo, capítulo de número 2. E eu creio, irmãos, que Deus, ele vai se revelar, e eu creio que Deus vai falar aos nossos corações hoje. Amém? Petros, coloca um pouquinho de agudo, esse mais, né, o penúltimo, o primeiro Oi, tá bom. Eita glória. O de baixo dá só mais um pouquinho assim mesmo. Amém? Eita, agora ficou bom. Pouquinho, você pôs pouquinho. Tá bom. Eita glória. Êxodo, capítulo de número 2. Os irmãos encontraram? Irmãos, olha que texto interessante da palavra do Senhor. A Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz assim: foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que se lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém? Vamos orar ao Senhor, irmãos? Feche seus olhos, por favor. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio, meu Deus, que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa e de podermos orar o nome do Senhor com liberdade e saber, Pai, que o Senhor tem prazer nas nossas vidas e que o Senhor se faz presente neste lugar. Nós queremos, meu Deus, por misericórdia e graça do Senhor, entender a sua palavra e que a sua palavra, meu Deus, seja ministrada aos nossos corações, que a sua palavra faça sentido para nós. É a oração, meu Deus, que nós te fazemos neste momento. Nos edifica no conhecimento da palavra, e que no decorrer, meu Deus, da pregação da palavra do Senhor, que o reino do Senhor cresça em nós. É a oração que nós te fazemos neste momento, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós lemos aqui um texto interessante. Eu escolhi esse texto para nós meditarmos a respeito dele, por causa de um texto que eu li há muito tempo atrás. Um livro que eu li há muito tempo atrás. O livro está em inglês e deixa o título para lá, né? Mas uma explicação rabínica dos religiosos judeus, né, os rabinos, do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. E esses rabinos, irmãos, eles fazem uma explicação do Novo Testamento com base nesses 5 primeiros livros. É um livro muito profundo e muito abençoado. E quando eu estava lendo esse livro, eu percebi, irmãos, eu li a história desse casamento
que nós precisamos de prestar atenção. Eu já falei essas coisas aqui da igreja, mas hoje eu acho importante nós relembrarmos essas coisas. A palavra do Senhor diz, irmãos, que foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma mulher descendente de Levi. E os rabinos, fazendo um comentário histórico a respeito desse texto, ele diz a respeito de uma fragilidade, vamos dizer assim, da nossa tradução em português, porque fica parecendo aqui numa leitura rápida que haviam duas pessoas solteiras e essas pessoas resolveram entrar em matrimônio para ter um menino chamado Moisés. Mas na verdade não é isso que aconteceu aqui, né? Porque a palavra do Senhor, ao analisarmos aqui, você também vai entender isso, eu acredito, que Levi, esse homem, pai de Moisés, ele já era casado com Joquebede, mãe de Moisés. Como é que eu sei que eles já eram casados? É que Moisés, quando nasce, Moisés já tinha 2 irmãos, uma irmã, Miriam, essa menina que vai seguindo o cesto no qual Moisés foi colocado dentro. Então, irmãos, é claro que este casal já era casado, eles já tinham 2 filhos, Miriam e Arão, né? E Moisés, então, ele nasce, irmãos, sendo o 3º filho. Então, nós entendemos claramente que esse casal já tinha um relacionamento, eles já eram casados. O relacionamento liberal, como nós conhecemos hoje, era impensável no passado, né? Obviamente, era impensável. Então, certamente, esses homens, esse casal já eram casados. Mas acontece uma coisa, Moisés cresce, ele mata um egípcio, ele vai para o deserto, e no meio do deserto Deus aparece para ele no meio de uma sarça ardente. Êxodo capítulo de número 3, verso de número 7, disse assim: disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu também vejo a opressão com que os egípcios os oprimiam. Os egípcios vêm oprimindo aos filhos de Israel. Ou seja, sobre o povo de Israel pairava uma opressão tão grande, e a principal opressão que estava sobre o povo de Israel era exatamente um decreto que Faraó havia decretado, dizendo que todo menino do sexo masculino que nascesse era para ser morto a fio de espada. A ordem foi dada às parteiras para que todas as crianças que nascessem, irmãos, fossem mortas ali no próprio lugar onde eles haviam nascido. Então, isso, irmãos, foi para o povo de Israel uma opressão tão grande, porque cada casal sabia que em cada contato, irmãos, cada vez que o homem dormia com a sua mulher, eles corriam o risco de produzir uma criança, e essa criança ser exterminada de uma maneira vil e cruel pelos governantes do Egito. Então essa, somada a trabalhos forçados, somados também, irmãos, a sofrimento, a escravidão, pesou sobre Israel essa responsabilidade de que cada ato sexual matrimonial
poderia gerar uma vida e, consequentemente, essa vida poderia vir a morrer, a ser morta dessa maneira como nós vemos o desejo do faraó fazer com as crianças naquele lugar. Então imagina um pai judeu, todas as vezes que ele ia se deitar com a sua esposa, a responsabilidade vinha, irmãos, à sua mente. Ele temia pela vida do filho que nem ainda havia nascido, e eles tinham um grande temor e grande zelo com relação a isso. A palavra do Senhor descreve isso, irmãos, como o extremo sofrimento do povo de Israel, onde o povo de Israel não foi escravizado somente no seu corpo, mas também a sua mente e a sua alma haviam sido escravizados, porque esse decreto permeava todos os pensamentos de todos os homens e todas as mulheres dos egípcios, do povo de Israel que estava no Egito, sendo oprimido naquela época. Imagina você, né, o sofrimento antecipado de um pai que, claro, irmãos, que não havia naquela época meio de contraceptivo. Então, a cada relação, a esposa poderia realmente ficar grávida e, consequentemente, o seu filho sofrer um martírio como decretado por Faraó. Esse, na verdade, foi o flagelo dos flagelos sobre as famílias de Israel. Então, as famílias de Israel, muitos deles tomaram, irmãos, a seguinte medida. E eu gostaria de convidar a igreja do Senhor a meditar nessas posturas que foram adotadas pelo povo de Israel. O povo de Israel eles decidiram afastar-se das suas esposas. Eles decidiram, irmãos, não mais dormirem juntos. Eles decidiram, irmãos, abrir mão do seu matrimônio, não, irmãos, para desfrutar da sexualidade de uma maneira contrária à vontade de Deus, fora do casamento, mas se abstinham, irmãos, para proteger a família que ainda era um projeto, que ainda nem havia nascido. É uma coisa interessante, a responsabilidade que pairava na mente dessa mulher e desse homem. Por isso, irmãos, a palavra do Senhor diz que veio um filho de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Porque quando eles fazem isso, irmãos, eles fazem isso em um ato de fé, e não simplesmente dando prosseguimento na sua vida. Eu entendo que é um ato de fé por causa da maneira que esse texto está colocado, da maneira que esse texto foi escrito. Por quê? Porque esse texto está escrito exatamente em um local que demonstra a fé nesse casal. Onde está a fé revelada aqui nesse texto? A palavra do Senhor diz que ele teve um filho, ele viu que o filho era diferente, o filho era especial, e não tendo mais como escondê-lo por 3 meses, ela pega uma cesta de junco, calafeta com betume pinche, e põe nela o menino, e entrega esse menino às águas do rio Nilo. A verdade, irmãos, que Joquebede, ela faz com a cesta da mesma maneira que Noé fez com a arca de Noé. Amém? Os elementos utilizados para se construir a arca de Noé foram empregados também aqui por esta mãe, para confeccionar essa pequena arca, na qual o seu filho foi depositado e foi largado nas águas do rio Nilo. Como nós sabemos isso? A palavra no grego, não, desculpa, irmãos, aqui é hebraico. A palavra no hebraico que é traduzida para arca é kosh, e é a mesma palavra usada nesse texto, onde a palavra do Senhor diz que ela faz um cesto. Ou seja, na verdade, onde está cesto aqui é uma arca. Arca no sentido, kosh significa arca e significa cofre.
que tem o propósito de guardar tudo aquilo que é colocado dentro. Quando você põe alguma coisa dentro de um cofre, é com esse propósito, é com o propósito de guardar o que está dentro, não é? Para que, se alguma coisa acontecer com o que está fora, não atinja aquilo que está lá dentro guardado. Assim foi com a Arca de Noé. A Arca de Noé, ela foi betumada, foi passado dela betume, piche, com o propósito de transformar ela em um cofre. Ou seja, as águas da destruição, do juízo de Deus, iria, irmão, superabundar e destruir toda a vida, e só seria preservado aquelas vidas que estivessem dentro da arca. Agora, quando essa mulher vai fazer uma arca, ela não pega o filho e lança no rio. Antes ela pega, ela faz esse cofre, ela betuma, ela prepara aquela arca, aquele cesto. Então ela coloca o seu filho dentro e entrega o seu filho da mesma maneira que essa mulher sabia que a arca, ela existiu, ela pairou sobre as águas da destruição, do juízo de Deus, mas a família de Noé ficou a salvo lá dentro. Então essa mulher, ela repete, ela na sua mente, ela faz, irmãos, algo semelhante. E por que é fé? É fé, irmãos, porque ela está agindo em confiança às coisas que foram reveladas por Deus para a salvação. Então ela pega uma arca, ela pega um cesto, faz um cesto, betuma o cesto, prepara aquele cesto, e ela coloca o cesto nas águas, e ela lança aquele menino nas mãos de Deus. Essa ação foi uma ação empregada, foi uma ação executada com fé, porque a palavra do Senhor diz em Hebreus, no capítulo 11, naquela galeria dos heróis da fé, que Moisés foi salvo dessas águas, por causa dessas atitudes que a sua mãe, a sua família fez, com relação àquela criança, a Moisés naquele momento. Então, irmãos, observe a disparidade entre o reino de Deus e o mundo, o valor das coisas fora e o valor das coisas dentro do reino de Deus. Nós vivemos em um mundo hoje, na Argentina, eu estava acompanhando essa questão, eles estavam lutando para a legalização do aborto, não é? E graças a Deus o aborto lá perdeu, não é? A população foi para a rua e bradaram dizendo que não queriam, e fez pressão sobre os deputados, sobre os senadores, e os senadores não tiveram coragem de apoiar isso. Mas é claro, irmãos, hoje, né, nos meios de comunicação, televisão, jornais, nos meios, na mídia oficial, isso se chama até o politicamente correto. O politicamente correto é se defender o aborto. O politicamente correto é defender que a criança, que a gestação possa ser interrompida pela mãe, porque o corpo é da mãe, o corpo é da mulher, então a mulher decide o que vai fazer. E uma outra coisa ainda mais absurda, as pessoas tratam a sexualidade hoje, irmãos, não como uma dádiva de Deus, que foi dada por Deus com o propósito de que a espécie cresça. Longe, irmãos, longe, não entenda isso. Não entenda que eu estou falando que com isso a sexualidade sirva apenas para a reprodução, porque isso não é bíblico. Se você ler Cantares de Salomão, um livro que está no meiozinho certo da Bíblia, Cantares de Salomão, você vai observar, desculpa, irmãos, e no livro de Eclesiastes também, você vai observar que a sexualidade foi dada, irmãos, para prazer também do matrimônio. Tanto que a palavra do Senhor diz: goze a vida com a mulher que você ama, com a mulher da sua mocidade todos os dias, porque essa é a recompensa do seu trabalho que você faz debaixo do sol. Então eu não estou dizendo não é isso, mas eu estou dizendo, irmãos,
que o único jeito, a única maneira de um ser humano vir à vida é através da sexualidade humana. Então não é uma coisa qualquer, irmãos, não é uma coisa vulgar, não é uma coisa para ser vulgarizada, para ser praticada, irmãos, sem nenhum cuidado, sem nenhum respeito, sem atribuir, irmãos, dignidade para aquilo que é uma das coisas fundamentais que Deus criou para o ser humano e para todas as espécies. Aqueles homens, né? Hoje em dia, por exemplo, prega-se, irmãos, a liberdade, não é? A liberdade, que todas as pessoas tenham liberdade, não é? Às vezes a gente até ouve, pastor, mas todo mundo faz isso. Mas essa atitude, irmãos, essa atitude libertária, como os comunistas, os socialistas dizem, essa atitude libertária é totalmente antagônica e contrária ao reino de Deus e aos propósitos de Deus para a sua vida, para a vida humana, para a constituição de uma família. É totalmente o oposto. E os judeus, os descendentes de Abraão, olha só, eles preferiam se abster, irmãos, abrir mão, para não prejudicar uma criança que ainda poderia vir. Nem era certo, mas ela poderia vir. Ela poderia ser do sexo feminino, não teria problema. Mas se fosse do sexo masculino, morreria a espada. Então eles, irmãos, eles tinham uma nobreza de entender que a atitude sua, ela interfere, irmãos, ela tem desdobramentos na vida de outras pessoas, que aquilo que você faz, irmãos, repercute na vida de outras pessoas. Eu queria até abrir um parêntese e falar uma coisa para você, meu irmão. As coisas que você faz, você tem que tomar cuidado. As coisas que você faz envolve, influencia e toca e atinge a vida de outras pessoas, irmãos. Vocês entendem isso? Quando você peca, para começar, o seu pastor fica triste. Então já mexeu em mim, né? Quando você, de acordo com a coisa que você faz, você vai fazer o seu pai sofrer, você vai fazer a sua mãe sofrer. De acordo com a coisa que você faz, você vai fazer a sua esposa sofrer, você vai fazer o seu esposo sofrer, você vai fazer os seus filhos sofrer. Vocês entenderam? De acordo com a coisa que o pai faz, vai fazer o filho dele ficar com vergonha lá na escola. Meu filho, você tem que ter responsabilidade. Às vezes eu falo para quem anda correndo demais de carro, dirigindo, correndo demais: meu filho, a sua vida não é só sua não, criatura de Deus. Você tem uma esposa, você tem um filho que está te esperando lá na sua casa. Então vai devagar e volta devagar, para, irmãos, ter mais certeza de que você vai dar conta, você vai ter condições de acompanhar o crescimento do seu filho. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Aquilo que você faz, irmãos, repercute na vida de outras pessoas. A sua vida não é só sua. Você vive em família, você não foi feito em chocadeira. Tem pessoas que se preocupam com você, tem uma igreja que se preocupa com você, e esses pais, eles tinham noção disso, irmãos, eles tinham noção disso. Agora o que me choca, o que me deixa triste, né? Me deixa chocado, é esse tempo que nós vivemos hoje, onde os filhos não valem nada para os pais. Os filhos não valem nada. Eu estava comentando com a Verônica, pelo fato da gente estar, né, esses dias foram dias assim de trabalho com as crianças aqui, para essa apresentação que eles fizeram, né? Pode ficar feliz com a apresentação que foi feita, irmãos, com o propósito de honrar os pais. Amém? Você é pai, pode se sentir honrado que foi feito com isso. As crianças não julguem, eles deram o que tinham, né? Estão todos empolgados a semana toda para fazer isso. Então fica feliz,
sinta-se agradecido e elogiado, porque o propósito foi esse. Mas para fazer essas coisas, às vezes as crianças chegam a falar: puxa vida, mas o meu pai não está aqui, meu pai não vem, meu pai não importa, o meu pai, para que eu vou cantar? Eu não tenho pai. Irmãos, aí a Verônica fez um comentário, eu concordo com esse comentário. Eu acho que lá no inferno tem que ter um quartinho separado para as pessoas que colocam filho na terra e não cuida. Tem que ter um cantinho lá, tem que ter um lugar mais aquecido, sabe? Eu acho que o lugar ele tem que ser mais aquecido, ele tem que ser um lugar mais ruinzinho do que as demais áreas. A pessoa, irmãos, que de uma maneira irresponsável sai, irmãos, e colocam as crianças no mundo e não cuidam. Irmãos, eu acompanho isso, eu estudo isso, eu acompanho isso. Uma criança criada sem o pai, ela não vai desenvolver na escola de uma maneira normal, não vai, pronto. Uma pessoa que é criada sem pai, ele vai desenvolver no seu psiquismo coisas que não geraria se fosse criado dentro de uma família estabilizada. Eu queria também dizer para você o seguinte: o marido que ama a sua esposa, ele está, irmãos, deixa eu usar uma palavra específica. O marido que ama a esposa dentro de casa está edificando o seu filho. Amém? O marido que briga com a esposa, que trai a esposa, que não, irmãos, trata a sua esposa de uma maneira digna, vai desenvolver no seu filho ansiedade, vai desenvolver no seu filho uma dificuldade de amar a si mesmo, uma dificuldade, irmão, de se relacionar. Então, você ama a sua família, você ama os seus filhos, ama a sua esposa. Amém? Ama a sua esposa. Você ama o seu filho, gere dentro da sua casa um ambiente de amor, um ambiente de confiança, um ambiente de estabilidade. Estabilidade, é isso. Eu sempre confundo essas duas palavras, instabilidade e estabilidade. Mas aqui é estabilidade, porque ninguém é feliz na instabilidade. Não tem jeito. Ninguém consegue ser feliz na incerteza, na instabilidade. Para ser feliz, irmãos, o que precisa? Estabilidade. Eu sei que eu amo e eu sou amado, então eu estou pronto para ser feliz. Agora, se há uma dúvida, e as pessoas ficam pensando que os filhos não percebem isso, meu irmão, essas coisas acontecem em um nível subliminar. Amém? No nível subliminar que as crianças, elas captam essas coisas. Você não precisa de falar, você não precisa de brigar na frente, você não precisa de fazer nada. Mas as crianças, irmãos, elas conseguem receber essa energia, essa bagagem emocional sobre elas. Ama o seu filho? Amo. Então ame a mãe dele, então cuide da mãe dele, cuide dele. Amém? Agora, irmãos, hoje não, a liberdade é demais, não é? Olha, no reino de Deus, eu mato a mim mesmo, eu morro para mim mesmo, eu renuncio a mim mesmo, eu faço morrer a minha natureza, o meu eu, e eu entendo que existe o meu filho, existe a minha esposa, existe o meu pai, existe o meu irmão na igreja, existe os meus familiares, existe o meu vizinho, ou seja, eu tenho, irmãos, um olhar para além de mim, porque eu estou sacrificando, eu estou fazendo morrer a mim mesmo. Amém? Então eu tenho capacidade de entender essas coisas que eu estou falando aqui agora. Mas no mundo não. No mundo, o centro das atenções é
o eu estou feliz, então eu continuo. Não, eu não estou feliz, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar o meu filho, eu vou matar a minha filha, eu vou acabar com a minha esposa, eu vou acabar com o meu marido, eu vou abandoná-los, eu vou rejeitá-los, eles vão carregar isso pro resto da vida, a rejeição. Mas o que importa é quem? É eu vou ficar feliz. Vocês estão entendendo, irmãos? A mudança. Por isso, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, a renúncia do eu está em primeiríssimo lugar, para depois a gente ter condições de fazer as outras coisas. No reino de Deus não, meu irmão, no reino de Deus não. Olha, quem é o pai de Moisés? Quem sabe o nome do pai de Moisés aí? Hã? Irmãos, pouquíssimo é falado do pai de Moisés na Bíblia, não é verdade? Pouquíssimo, embora o irmão Geraldo esteja certo, pouquíssimo. Agora nós conhecemos o fruto da fé daquele homem, nós conhecemos o fruto da perseverança daquele homem, nós conhecemos o fruto do temor de Deus daquele homem, nós conhecemos o fruto, irmãos, de tudo aquilo que aquele homem foi diante de Deus. Moisés. Amém? Amém, irmãos? Nós conhecemos Moisés. Moisés é o resultado da vida daquele homem e daquela mulher. Eita glória! E a gente precisa de entender isso, irmãos. O seu filho, a sua filha, Deus, irmãos, Ele colocou ele nas suas mãos para você cuidar dele, para você educá-lo, para que, irmãos, na próxima geração, você vai e ele vai ser conhecido aqui, ele vai ser, irmãos, a continuação da sua história e da sua vida. Amém? Esse é o plano de Deus. Então, com isso, irmãos, nós, com base nesse texto, nós aprendemos aqui um tanto de coisa. Amém? Olha, nós aprendemos que pai é aquele que se doa. Amém? Pai, irmãos, é aquele que paga esse preço, que ama a ponto de pagar o preço, esses que nós mencionamos aqui. O que aconteceu lá em cima hoje? Acabou? Tá bom. Amém, amém. Irmãos, parabéns para você que tem educado seus filhos, amém? Que tem ensinado os seus filhos no caminho do Senhor. Parabéns para você, mulher, para você, homem, que já deixou de fazer muita coisa porque você sabe que a sua vida está atrelada a outras vidas. Parabéns para você. Parabéns para você que toma suas decisões pensando não no seu bem somente, mas no bem da coletividade daqueles que te acompanham, daqueles que se importam com você e que são importantes para você. Parabéns. Amém? Agora, aqueles que não cuidam, irmãos, né? A gente, no dia dos pais, a gente só fica perguntando assim, fulano de tal, feliz dia dos pais, sabe por quê? Porque fulano de tal já tem filho. Não. Alguém de Deus tem que ter coragem para falar, parabéns para você não, filho. Amém? Parabéns para você não. Parabéns para aqueles que dão as suas vidas para educar os seus filhos, que trabalha, que sustenta, que ama, e que trabalha, irmãos, que age no sentido de fazer o seu filho se sentir amado. Para mim terminar, eu só vou falar para você duas coisas. Eu quero que você preste atenção nisso, Verônica, toma conta das crianças. Eu quero que você preste atenção nisso que eu vou te falar aqui, meu irmão. Não adianta você simplesmente amar a sua esposa, ela tem que se sentir amada. Vocês entenderam? Entenderam? A esposa,
Não adianta somente amar o marido, mas o marido tem que se sentir amado. E os filhos, irmãos, não adianta amar somente os filhos. Amém? Você tem que trabalhar, você tem que trabalhar no que? Você tem que agir, você tem que viver, você tem que fazer no sentido de fazer com que o seu filho se sinta amado. Esse aqui é o chamado. Amém? Ah, puxa vida, eu amo demais o meu filho. Aí ele está lá em Valadares, eu amo demais ele, mas não vai fazer muita coisa, sabe? Quem ama liga, irmãos. Amém? Quem ama fala. Quem ama fala. Então não adianta, eu amo demais, eu tenho que fazer a outra pessoa se sentir amada. Amém? Então, queridos, parabéns, feliz Dia dos Pais. Amém? Para você que ama, para você que sustenta, para você que trabalha, para você que sacrifica, para você que realmente educou uma família para o reino do Senhor, né? E para o Juraci, irmãos, que está fazendo planos, né? Já está a aula aí antes de, né? Já está formando já. Meus queridos, eu gostaria de convidar você para você ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos ao Senhor por esses momentos que nós ouvimos a sua palavra, que a palavra do Senhor foi ministrada aos nossos corações. Nós glorificamos o teu nome, meu Deus, porque o Senhor tem nos chamado para sermos igreja do Senhor. Igreja, meu Deus, que vive de uma maneira diferente do mundo, porque nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e nós vivemos, meu Deus, e buscamos viver de acordo com o teu reino. Meu Deus, ó Pai, nos ajuda como igreja a influenciar Coroaci, a influenciar, meu Deus, essa região, influenciar, meu Deus, a respeito de um sentido mais profundo de família, de uma vida, meu Deus, influenciar a vida das pessoas, para que as pessoas vivam vidas nas quais as suas famílias são edificadas, os seus filhos são enriquecidos, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, o Senhor Jesus nos ensinou a orar, que venha o teu reino, e nós te clamamos nessa noite, que venha o teu reino sobre nós, e estas verdades do seu reino, meu Deus, que possa encher a nossa mente, nos encher, Pai, e influenciar, meu Deus, o meio no qual nós estamos, no nome de Jesus. Nos ajuda, meu Deus, a agirmos e a ensinarmos a agir com responsabilidade, Pai amado, em nome de Jesus. Ajuda, meu Deus, aqueles que cresceram e não tiveram uma referência, meu Deus, abençoa as crianças na casa do Senhor, nós te clamamos, meu Deus, e muda a realidade dessa sociedade, meu Deus, tem misericórdia, nós te clamamos, meu Deus, no nome de Jesus, e clamamos ao Senhor a sua bênção para cada pai, cada mãe, cada família. Nós clamamos ao Senhor a sua bênção nessa noite, meu Deus, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém.